o oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ele estava trabalhando. Só, irmãos, que nós precisamos entender que ele fala que estava trabalhando sobre as rodas. E o oleiro, ele trabalhava com as mãos e com os pés. No momento que ele pisava, a roda, cada vez que ele pisava mais, a roda ia mais rápido. E no momento que Jeremias ele vê isso, ele começa a observar. E eu entendo, irmão, que Deus tem momentos que ele vai falar conosco, dizendo: olha, meu filho, é momento de acelerar. O oleiro está pisando. Aleluia, é momento de acender as luzes e acelerar. Mas vai ter momento também que o oleiro, ele tira o pé do pedal. E aí ele está dizendo: ei, se eu estou mandando tu parar, tu para. Se eu estou mandando tu ir, tu vai. Mas se eu estou pisando também, louvado seja Deus, não pode, o barco ele não pode estar mole, irmão. Se ele estiver mole, ele vai estar deformado. E é interessante que nesses últimos dias nós conseguimos fazer a proeza, irmãos, de ser carregado nas mãos de Deus. Nós conseguimos fazer essa proeza. E Jeremias ele levanta e desce. E as respostas, irmãos, que não vem das palavras, vai ter resposta que vem em experiência. Porque quanto mais Deus está falando, tem muita gente que está fugindo. Sabe por que tem muita porta se fechando? Aleluia! Porque não era para ter sido aberto. Deus era disse para estar fechado. E às vezes nós estamos tentando abrir. E sabe por que tem muita porta abrindo? É porque, aleluia, Deus disse que não era para ter fechado. Louvado seja Deus, o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não é hora de parar. Não é hora, louvado seja Deus, de ficar o barco mole na mão do Senhor. Nem toda resposta vem da forma de voz, irmãos. Algumas vêm de forma de vivência. Por isso que muitos de nós temos dificuldade de se submeter. E eu ainda não conheço o caminho da bênção se não for pela obediência. A reflexão que o presbítero Laurino trouxe hoje, ela se aplica a isso. Moisés não quis fazer, mas louvado seja Deus porque Zico entendeu. Louvado seja Deus para fazer, para circuncidar, porque senão a consequência ia ser grave, ia ser grande. E quantos de nós Deus está dizendo assim, para que nós venhamos a buscar experiência com o Senhor. Aleluia, não é um tempo, louvado seja Deus, de ficar no raso. Não é tempo, irmão, louvado seja Deus, de ficar esperando somente, aleluia, em coisas caírem do céu. Vai ter momento, louvado seja Deus, que o Senhor vai estar te chamando para se posicionar, para agir. E se o momento for de agir agora, é descer a casa do oleiro, não fica deitado. Porque acredito eu que talvez Jeremias estava deitado, sentado, eu não sei. Eu só sei que a palavra de Deus veio sobre ele dizendo: levanta-te. Levanta-te. Até quando vai ficar desse comodismo? Glória a Deus. Qualquer coisa nós queremos trocar. Jesus, as lutas vêm, a gente logo não quer compreender. As lutas vêm, a gente quer logo sair da presença. E às vezes quando é quer sair da presença, é quer descanso, quer se esconder. Que o Senhor trabalhando na vida de Jeremias, ele vai dizer: olha, eu estou trabalhando. Deus ele está te vendo. Deus ele está contemplando aquilo que você tem feito. Da mesma forma que nós estamos diante de um momento onde estamos vivendo um momento de muitas vozes. Mas qual é a voz que tem importado para mim e para você? É a voz da consciência do Espírito Santo que muitas vezes está dizendo: olha para mim e para você, olha, isso não está certo. Você precisa honrar com a sua palavra.
Você precisa ser honesto. Você não pode estar mentindo. Você não pode estar tratando as coisas de Deus como se não fizesse sentido para você. Você não pode ir ali a voz da consciência, irmãos. Ainda é a voz do Espírito Santo. Porque esse é o desafio. Ninguém pode fugir da voz da consciência. Ninguém tem como fugir dessa voz. E quando nós olhamos, irmãos, os vasos, tem vasos que estão se estragando. Porque em outras traduções vai dizer, na King James vai dizer que o vaso se estragou. E essa expressão se estragou, ela quer dizer que se corrompeu, que se quebrou, que se sujou. Por isso que Deus ele vai trazer esse cenário para Jeremias para mostrar para ele que ao mesmo tempo ele pode fazer a casa de Israel, ao mesmo tempo a casa de Israel ela precisava se posicionar na mão do oleiro. Porque o que Deus queria fazer, e hoje eu lendo esse texto, eu percebi que o Senhor ele pode fazer um vaso novo. Mas também tem uma coisa nesse texto que nós encontramos, irmãos, que se não houver arrependimento, se não houver transformação, se não houver diferença, se não houver realmente consagração, separação, o final do capítulo, ele vai dizer que vai ser sentença. Ele vai falar que a Babilônia vai subjugar Israel e Judá. E quando você vai ler os capítulos 19 e 20, a gente vai perceber, irmãos, uma sentença tão poderosa, irmãos, que quando os babilônicos fazem o cerco de Israel, aí vem ali as consequências da guerra. E o próprio Deus falou através de Jeremias, dizendo que ele iria entregar na mão dos inimigos ao ponto de que as próprias mães que geraram seus filhos vão começar a praticar o canibalismo, porque não tinha ali comida e alimento. E eles começam ali a comer uns aos outros, porque a consequência, o afastamento, Deus estava dizendo: olha, vai vir exílio, mas se vocês se submeterem, aleluia, vocês vão prosperar. E a gente vai ver isso lá no capítulo 29, quando os nossos profetas de novo, mais uma vez, estavam profetizando mentira, dizendo que o cativeiro era de 2 anos, só que Jeremias já havia falado que era 70 anos de cativeiro, e a palavra de Deus era assim: olha, vocês vão ficar na Babilônia, vocês vão morar pelos babilônios, vocês vão frutificar a terra, vocês vão plantar, vão colher, vão construir casa. Louvado seja Deus, sabe por quê? Porque o plano de Deus, irmãos, era que o povo crescesse em meio ao cativeiro. Sabe por quê? Porque eu conheço um Deus ainda que ele guarda em meio à dificuldade, ele guarda quando a terra está seca, ele ainda guarda quando a família está assolada. Louvado seja o nome do Senhor. O vaso se estragou na mão do oleiro. E sabe por quê, irmão, que o vaso se estragou na mão do oleiro? Porque se o barro ele não tiver sintonia com os pés e com as mãos do oleiro, ele vai se estragar. E por isso que eu digo, tem quantas e quantas pessoas, irmãos, está na presença, é de Deus, está servindo bem, aleluia, mas não tem mais sintonia com o oleiro. E uma vez nós perdemos a sintonia, com o oleiro, irmãos, a gente vai se estragar. A gente vai se estragar, sabe por quê? Porque a gente vai querer começar a fazer as coisas da maneira que nós achamos. Aí as muitas vozes vão começar a entrar. Aí tem gente às vezes que faz aí um curso básico e olha na internet, já fica se achando ali um teólogo, já fica se achando ali que já aprendeu muito. E a irmã Antônia que sabe, e a irmã Antônia que quanto mais estuda, ela faz doutorado, faz mestrado, e aí a gente descobre que nada a gente sabe. É assim, não é? Aí a pessoa vai lá dar mais um diploma. Aí a pessoa entende que quanto mais ela estuda,
Aleluia. Mas a Bíblia diz que além dele saber tocar harpa muito bem, ele era pastor de ovelha, ele era de gentil aspecto. Mas o texto diz, aleluia, que Deus era com ele. E nós precisamos fazer essa reflexão. Tem muitas coisas, irmãos. Tem coisa que pode até acontecer ao movimento, mas nós precisamos estar atentos para saber se Deus está nesse negócio. Glória a Deus. Porque vai ter momentos que Deus ele vai querer falar conosco, irmão, é pelo processo. E o processo, quando Deus fala pelo processo, que é o que estava acontecendo com Jeremias, e eu disse que ele não estava em rebeldia, mas Deus respondeu com voz direta, respondeu: desce, Jeremias, vai lá que eu vou te mostrar algo. E nós entendemos, irmãos, que nem toda resposta vem de voz. Deus ele transforma ambientes comuns em salas espirituais. Porque essas salas espirituais é onde ele vai querer mostrar algo para nossas vidas, que muitas vezes vai fazer a gente voar na presença de Deus. É quando eu estou suportando aquilo que Deus colocou na minha mão. Sabe por quê? Porque tem muita gente, irmãos, que até Deus já liberou a palavra de cura, Deus já liberou a palavra de vitória, Deus já liberou a palavra de mudança, mas, irmão, talvez a tua vitória ela esteja num processo que você rejeita. E quantas pessoas estão rejeitando? Tem muitas pessoas que podem saber mais do que eu, irmão. Talvez alguns dos obreiros que estão aqui tem mais conhecimento do que eu. Mas quem colocou como pastor dessa igreja foi o Senhor. Quem o Senhor colocou foi o pastor nosso. E nós precisamos fazer essa diferença. Em alguns ambientes que nós estamos inseridos, nós não podemos estar ouvindo a voz que muitas vezes tem atrapalhado o progresso de Deus na tua vida. Você acha que para Jeremias foi fácil? Você acha que é fácil obedecer? Você acha que é fácil? Muitas vezes a gente está vendo um processo que está errado, ou a gente quer ali talvez questionar. Mas tem processo que não vai ser questionar. Deus ele mostra que há respostas, irmãos. Ele sabe como fazer. Deus fala quando você desce. O lugar da resposta é quando nós descemos. O lugar da resposta é quando nós descemos. Aleluia. E nós tiramos aquilo que nós achamos que temos. Porque confiar no Senhor, irmãos, muitas vezes não é da forma que nós imaginamos. E vai ter coisas que você vai começar a ver no nome do Senhor Jesus. As coisas vão começar a se encaixar. Sabe o que isso significa? Significa que tu está confiando, tu não está mais colocando a mão, está deixando Deus trabalhar. A Bíblia diz que o oleiro ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando. O oleiro estava fazendo ali a sua obra. Aleluia. A falta de sintonia está com qualquer um na mão do oleiro, irmãos. A falta de direção divina te estraga. A falta de direção divina faz a gente perder oportunidades. Quando eu olho, irmãos, esses dias eu tive essa tristeza de ver algumas pessoas retrocedendo. A gente vê as pessoas retrocedendo, tendo recaída, voltando a comer lama. É triste isso ver. A gente vê pessoas às vezes que brincando. E aí, quando chega a esse nível, não tem mais forças para recomeçar. É por isso, meu filho, que eu lhe dou um conselho. Está fraco, continue. Não quer orar, ore a si mesmo. Não tem vontade de ler a Bíblia, não está compreendendo a Bíblia, peça ajuda. Mas só não desista no meio do processo. Só não deixe, só não se escrague na mão do oleiro. Sabe por quê? Porque o oleiro, uma coisa que não faltava, aleluia, era barro na olaria. Mas
Vai